Fala, galerinha, tudo bem? Espero que todos estejam bem e tudo na mais perfeita paz. Semana passada foi feriado, né? Então a lista que tinha sido enviada para vocês na semana retrasada, que era numa continuação do exercício de leis de Newton que a gente já tinha feito, né? A parte ela é bem extensa, ela tem uma gama de exercícios muito grande. Então hoje a gente vai realizar a correção desses exercícios aqui junto com vocês. Alguns me mandaram um e-mail, né, perguntando, tirando alguma dúvida em cima das questões, tá? Mas acho que a maioria conseguiu fazer numa boa. Se não conseguiu, não tem problema, a gente vai sanar todas essas dúvidas hoje, belezinha? Então vamos lá, ó. Com a promessa de tornar economicamente mais viáveis os voos espaciais, uma empresa demonstrou ser capaz de fazer retornarem os propulsores de seu foguete. A recuperação desses propulsores possibilita que eles sejam reparados para serem reutilizados em novos lançamentos. Só deixar uma coisa clara, um detalhe claro. Quando você pensa no foguete, toda a sua estrutura vertical, né, ele é gigantesco, ele tem uma altura muito grande. Basicamente, 90%, 80 a 90% da sua estrutura é combustível e tanques de combustível, né, conjuntamente com os próprios propulsores. Para quê? Porque ele precisa, é uma estrutura metálica extremamente pesada, né? Então você precisa de um sistema de propulsão, né, muito gigantesco. Para quê? Para poder conseguir vencer a gravidade, né? E para isso ele precisa de muito combustível, né? É um combustível até especial para isso, né? Não é um combustível que a gente consegue, vai pegar gasolina para poder fazer um foguete, não é isso, né? Ele é especial para essas decolagens mesmo. À medida que o foguete ele vai subindo, né, ele vai consumindo aquele combustível dos seus reservatórios e ele vai soltando partes. À medida que ele faz esse ato de soltar, né, você tem a atuação da terceira lei de Newton, né, ação e reação. Ele empurra esse propulsor para baixo, né, ao soltar, e o propulsor o empurra para cima, né? Ele fica mais leve, então ele consegue essa guinada, vamos dizer assim, para continuar subindo. E isso vai acontecendo até que a ponta da sua estrutura, que é onde está levando os astronautas, ela consiga chegar, né, e sair da nossa atmosfera. Qual é a ideia da empresa? Isso, obviamente, todas essas peças que vão sendo desacopladas, elas, pelo cálculo que é feito, olha, vai cair no deserto, vai cair no meio do oceano e tudo mais. Aí você tem a recuperação dessas peças. A ideia, né, dessa empresa é você ter justamente uma forma melhor de você conseguir readquirir essas peças para poder serem utilizadas novamente. Você não precisa criar novas peças, não tem que ter um produto novo para poder você fazer uma coisa que poderia ser reutilizada, né? Então essa é mais ou menos a ideia dessa empresa. Bom, aí ele continua, né? Após terem cumprido sua função, os propulsores do foguete se desprendem, caindo aceleradamente em direção ao planeta, né? Aí, se você não tem mais o sistema de propulsão atuando, né, não tem como mais ele vencer a gravidade começa a acelerá-lo para baixo. Ao se aproximarem da superfície, retropropulsores são acionados, imprimindo uma força vertical e para cima. Repara só, a ideia é que ele está chegando, ele está sendo acelerado para baixo, aquela peça toda, pesadíssima, ela vai causar um estrago muito grande se ela conseguir atingir determinada região, né? Por mais que ela seja inabitada, seja no meio do oceano, enfim. A ideia de quando está chegando é como se fosse um filme de ficção científica mesmo, né? Você teria esses retropropulsores. Ele varia o seguinte: está caindo, aí ele ativa. Os propulsores eles atuam para poder frear o movimento de descida, para poder esses propulsores em si, por meio dos retropropulsores que estão acoplados a ele conseguir pousar ao invés de simplesmente ter um impacto, né? Então você teria uma manutenção das peças muito melhor, né? Então o que ele quer? Esses retropropulsores imprimem uma força vertical para cima, né? Porque a gravidade está para baixo, ele tem que imprimir para cima para poder desacelerar. E essa para cima é de intensidade maior do que o peso dos propulsores. Por que tem que ser maior do que o peso dos propulsores? Porque eles precisam criar uma força resultante para cima, né? Então, se a gente fosse pegar, vamos supor aqui,
Um desenho simples, tá? Vou botar um desenho qualquer. Vamos imaginar que isso aqui seja o teu retropropulsor, esse quadradinho verde aqui. Então, você teria o seguinte, os retropropulsores vão fazer uma força vertical para cima, né? Então, uma força vertical para cima aqui. Essa seria a força, vou chamar de FP, seria a força dos propulsores. Isso faz com que a gravidade que é gerada pela força peso, que é vertical para baixo, até porque ela puxa tudo para baixo. Repara, a partir do momento que essa força de propulsão ela se torna maior do que a força peso, você cria uma força resultante para cima. Então você vai ter uma força resultante para cima, segundo a lei de Newton. O que a segunda lei de Newton me diz? Que a força resultante gera uma aceleração. Então, a aceleração vai ter mesmo sentido da força resultante, como a gente viu anteriormente. Por quê? Porque o movimento, gente, o movimento está para baixo, ele está caindo. Então, o que essa aceleração tem que fazer? Tem que retardar o movimento desse propulsor. Então, gerando essa força de propulsão, de retropropulsão, no caso, vertical para cima, vai desacelerar o movimento do objeto até ele conseguir chegar ao chão. Tá? Então, aqui nessa 1, né, ele está perguntando, tem que ser uma força de intensidade maior. Né? Então, que é do peso dos propulsores, diminuindo contínua e drasticamente a velocidade de queda, que eu acabei de falar, até que próximo ao toque no solo. Nesse momento, os retropropulsores imprimem uma força vertical e para cima de intensidade, os retropropulsores, eles imprimem uma força vertical para cima de intensidade igual à da força peso. Por que aqui é igual? Porque a partir do momento que você já conseguiu realizar o movimento de queda, né, o movimento de queda está acontecendo, essa força que os retropropulsores estão fazendo tem que ser igual. Porque a partir do momento que ela for igual à força-peso, você vai ter duas situações. A força resultante vai ser nula, claro. Então, é uma situação de equilíbrio. Ou ele vai estar parado, ou ele vai estar em um movimento retilíneo uniforme. No caso dessa circunstância, tem que ser igual para quê? O que os mantém pairando sem velocidade, ou seja, ele chegou ao equilíbrio, que é justamente quando ele está no chão, né? Ele fica a uma determinada distância do chão aqui, depois ele pousa, que é isso que tem que acontecer. Então, inicialmente tem que ser maior para rolar o movimento de desaceleração, até que a velocidade dele zere, e no momento que a velocidade dele zere, a força de propulsão tem que ser igual à força-peso para não ter mais força resultante. Tudo bem? Então, no caso aqui, pelas opções que ele deu para a gente, né, a gente tem que completar essas lacunas. Né? Então, aqui vai ser a letra B de bola, né? Maior e igual. Tudo bem? Bom, indo à frente, né? A questão 2, ele fala, o Programa Espacial Brasileiro desenvolve foguete para lançar satélites no espaço. No instante de um lançamento, a força do motor impulsiona o foguete para cima, lentamente no início e após alguns minutos com grande velocidade. Na situação descrita, a reação da força que impulsiona o foguete, olha só, ele já está, né? Você vai lançar satélites no espaço, né? Você tem lançamentos semanais o nosso programa começou a desenvolver isso, mas a NASA faz isso semanalmente. Né? Se você tem uma empresa, você quer lançar um satélite, é só você pagar lá a taxa referente a isso, não é um negócio baratinho, mas qualquer um, né, cadastrado com algum CNPJ, você tem uma empresa, você pode lançar um satélite.
O único problema de lançamento de satélite é que a gente faz isso desde o século passado. E o problema disso tudo é que você vai criando um acúmulo de lixo espacial. Um desses primeiros satélites de telecomunicações que foi lançado, né, não é utilizado hoje. Alguns podem até ser, mas a grande maioria não é, porque já são tecnologias obsoletas. Né? Aí tu fala assim, mas o que acontece com eles? Eles ficam lá em cima. Alguns caem, mas eles caem controladamente. E a grande maioria está lá em cima, continua orbitando, continua tipo, ao redor da Terra, né, geoestacionário ao redor da Terra, a gente vai chegar a falar sobre isso mais à frente. Mas, de qualquer forma, eles ficam lá, criam um lixo espacial. Né? E isso é ruim, né? Porque esses detritos, se eles conseguirem entrar sair da órbita, eles conseguirem entrar na atmosfera de novo, eles podem acabar caindo num local que não é desejado. Né? Esse aqui é o grande problema dessa situação. Mas toda semana você tem lançamento de satélite, sim. Tá? Então, olha só. Qualquer tipo de propulsão, não precisa necessariamente ser de um foguete, ou até mesmo um foguete que vai lançar o satélite, né, de forma geral, né, quem faz isso são os gases. Né? Você está empurrando esses gases para trás e esses gases estão te empurrando para frente por ação e reação. Então, esses gases expelidos que geram isso daí. Tá? Então, você teria aqui letra B de bola também como nossa resposta. Gente, uma situação similar ao carro do Batman, sistema de propulsão dele. A diferença é que com o foguete você está na vertical, o carro do Batman está na horizontal. Tá? Acho que é o melhor exemplo para poder falar sobre uma coisa dessa. Tudo bem? Belezinha? Bom, temos agora um texto para a próxima questão. Ele fala o seguinte: em suas últimas viagens, o programa Apollo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar com uma velocidade máxima de 13 km por hora. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia para 92 quilômetros. Né? O veículo era muito leve, na Terra seu peso era aproximadamente 2.100 newtons, enquanto que na Lua pesava cerca de 350 newtons. Repara no seguinte: peso é uma força gerada pelo campo gravitacional do astro que você está falando. Beleza. A Terra possui a sua gravidade, a Lua possui uma outra gravidade, tá? Porque são campos gravitacionais diferentes. Significa dizer que a força-peso de um objeto de massa m na Terra é diferente da força-peso desse mesmo objeto de massa m na Lua. Por isso você tem diferentes valores aí. Você tem 2.100 newtons na Terra e você tem 350 newtons na Lua, porque a gravidade é diferente. Bem, esses dados que ele te deu aqui é só um dado para compor o texto, tá? Mas você não vai utilizar para conseguir resolver a questão, beleza? Bom, analisando a questão em si, a força gravitacional, quando nos referimos a objetos próximos à superfície de corpos celestes, recebe o nome de força-peso. A força-peso é calculada pelo produto da massa pelo objeto. Já te deu até a informação da própria forma de como resolver isso daí, né? Cujo peso se deseja conhecer pelo valor da aceleração da gravidade local em que esse objeto se encontra. Exatamente o que eu acabei de falar. Né? Considerando o valor da aceleração da gravidade do planeta seja de 10 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração da Lua corresponde. Ele quer saber uma relação entre a gravidade da Lua e a gravidade da Terra. O quanto uma é maior do que a outra. Se uma vai ser o dobro da outra, vai ser um sexto, enfim. Você precisa, a partir dos dados que ele te deu, para poder você calcular isso. Né? Você pode fazer de duas formas. A primeira é sempre lembrando que a massa do objeto, massa é uma grandeza física, o agregado de matéria. Né? A massa do objeto ela vai ser a mesma na Lua e a mesma na Terra. O que diferencia a gravidade, por consequência, o que diferencia é o peso. Tudo bem? Então, se a gente colocar aqui, ó, eu vou dar um stop share aqui muito rapidinho, só para poder colocar no whiteboard aqui, e para poder a gente conseguir fazer isso da melhor forma possível. Primeira coisa, uma das coisas que talvez seja mais simples da gente conseguir resolver é a gente calcular quanto que seria o valor dessa tal massa, né? A partir do dado da gravidade terrestre que a gente já conhece, né? Então, ele fala para a gente que vale 10. Então, vou botar aqui, ó, peso
na Terra é igual a massa na Terra vezes a gravidade na Terra. Beleza? É a equação que ele me deu para poder a gente resolver. Então, o peso que deu na Terra foi 2.100 newtons. A massa dele, né, que eu vou até tirar, não necessariamente você precisa botar que é massa na Terra, porque a massa é uma só, então, vezes 10. A gente descobriu, então, que essa massa desse tal foguete vale 250 quilogramas, né? Essa é a massa desse foguete. Agora a gente analisa o seguinte, olha só. Antes, a gente estava falando na Terra. Agora vamos falar na Lua. Por quê? Eu preciso achar qual é a gravidade lunar a partir do dado da massa que a gente achou pela Terra. Então, peso na Lua é igual a essa massa vezes a gravidade lunar. Ele, salvo engano, ele fala que vale 350 newtons. Isso é igual a 210 quilogramas vezes a gravidade lunar. Ó, a gravidade lunar, então, vai ser 350 dividido por 210. Isso dá aproximadamente 1,67 metro por segundo ao quadrado. Vai dar 1,6, eu vou botar 1,7, 1,67, não tem problema. Ó, a gravidade da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. A da Lua vale cerca de 1/6 do que vale a da Terra. Ó, 1,67. É quase a gravidade da Terra. Então, o que você vai fazer? Você descobriu, então, que ela vale 1/6, né? Então, é só a gente agora marcar a nossa opção correta, né? Então, dando um stop aqui, voltando para a nossa lista, ele fala que na letra A metade, a outra terça parte, outra quarta parte, outra a quinta parte, a sexta parte, então, que é a gravidade da Lua em relação à Terra. Fala assim, Roberto, mas não sei o que, pô, não é um valor, tá? Gente, é um valor próximo, tá? É o mais próximo daí. É o mais próximo do que vale a gravidade da Terra. Então, ela é cerca de 1/6 do que vale na Terra. Bem? Por isso, a sensação de leveza associada a caminhadas lunares, né? Porque, como a gravidade é menor, você tem uma força de atração menor, essa força de atração sendo menor, fica mais fácil você conseguir pular, por exemplo, andar fica muito mais simples. Tudo bem? Então, tem que ser letra E a nossa resposta correta. Show? Maravilhoso. Bom, na questão 4, na teoria de Newton, o conceito de força desempenha um papel para o estudo dos movimentos dos objetos. Esse conceito pode ser associado à capacidade de colocar um objeto em movimento, bem como trazê-lo ao repouso, né? Então, com base nessa teoria, o airbag, que é o dispositivo de segurança dos automóveis, que aciona uma reação química produtora de um gás capaz de encher rapidamente um balão de ar, diminuindo o risco de morte durante as colisões. Olha só. O cinto de segurança já é um item de segurança obrigatório, tipo, em qualquer veículo. Beleza. O que o cinto faz? No caso de um acidente, né, o carro é freado bruscamente. Ele é freado no intervalo de tempo muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. Então, a gente não é freado. A única coisa que freia a gente é o cinto. O cinto segura a gente no lugar, porque ele trava a gente, né? Ele impede que a gente permaneça o movimento que a gente tinha anteriormente por inércia. Beleza? Show de bola. O que o airbag faz? No caso de um acidente,
o teu tronco ele está preso, mas seus braços, suas pernas, eles continuam indo, né? Você quebrar um braço, você quebrar uma perna, você conserta, entendeu? Você quebrar a cabeça, o buraco é mais embaixo. Então, para que serve o airbag? É um dispositivo, ele é tipo um balão mesmo. Ele é tão bem controlado que ele enche, a sua cabeça está chegando. Quando ele começa a esvaziar, existe o toque da sua cabeça com ele. Se ele tiver literalmente enchendo enquanto você está indo, você vai quebrar o pescoço, tá? Porque você vai bater e você vai voltar. Como se fosse aquelas brincadeiras de bola que o nego tático vestido com uma bola gigante andando no campo de futebol. Vai um para cima do outro, bate, vai sempre um para longe. E a situação é igual. Agora imagine isso na sua cabeça. Então a ideia seria o seguinte, ela está já murchando para quando existir o impacto, fazer... Ou seja, fazer com que você tenha uma redução da velocidade da sua cabeça, né, de ir para frente, só que você tem que fazer com que o tempo de redução da sua velocidade seja maior, para poder não ser tão brusco assim o impacto que você sofra. Então, ele está perguntando justamente o que diminui o risco de morte, né? É reduzir o valor da inércia do ocupante do veículo. A inércia vai ser aquela, né? Não tem como você reduzi-la, tem como você reduzir o movimento relacionado à inércia, né? É direcionar o impacto para a estrutura metálica do veículo. Bom, você quer salvar o cara ou você não quer salvar o cara, né? A pessoa. Aplicar uma força no mesmo sentido do movimento do carro. Pelo amor de Deus. De novo, você quer salvar a pessoa ou você não quer salvar a pessoa? Então, a resposta aqui teria que ser letra D, né? Aumentar o tempo necessário para o ocupante do carro entrar em repouso. Ou seja, se você freia muito bruscamente, o impacto é muito grande. Se você demora um pouco mais de tempo para frear, você sente isso com menor intensidade. Tudo bem? Belezinha? Então, letra D é a nossa resposta correta aqui nesse caso. E assim, outra questão falando sobre força-peso, né? Um astronauta de massa m, peso p, foi levado à superfície da Terra para a superfície de um planeta cuja aceleração em módulo é igual a 1/3 da aceleração da gravidade registrada na superfície terrestre. No novo planeta, os valores de massa e do peso desse astronauta, a massa dele não vai mudar, massa é um agregado de matéria, né? Então, se ele não perdeu nada desse agregado, ele não perdeu gordura nenhuma, sua massa permanece a mesma coisa. Então, se a sua massa permanece a mesma coisa, tudo que está falando aqui sobre a massa ser menor está fora. Então, letra A ou letra D estão fora, né? A equação de força-peso é peso igual a M vezes G. Peso e gravidade são diretamente proporcionais pensando matematicamente. Se você aumenta a gravidade, você aumenta o peso. Se você reduz a gravidade, você reduz o peso. E ela tem uma proporção de 1 para 1. Então, se você dobra a gravidade, você dobra o peso. Se você reduz a gravidade à metade, você reduz o peso à metade. Se a gravidade lá no tal planeta é 1/3 da gravidade na Terra, você vai reduzir o peso em 1/3. Bom, não precisa fazer conta nenhuma, tá? Então, aqui, ó, a opção que me fala a resposta correta tem que ser letra C, né? A massa permanece a mesma e o peso é 1/3, porque a gravidade foi a 1/3. Belezinha? Gente, então essa foi a nossa listinha de exercícios, tá? Relacionado. Tivemos muitos exercícios de força-peso, vou passar mais exercícios. Como eu falei, parte de dinâmica, essa parte de lei de Newton é uma parte bastante extensa. Vou passar mais exercícios para poder a gente corrigir. Semana que vem, aí sim, a gente dá continuidade na matéria. Belezinha? Então, galerinha, um beijo, fiquem bem, tudo de bom.